de coração para coração, nesse dia, 24 de janeiro de 2021, estou fazendo uma edição especial em homenagem a um homem muito querido aqui no meu coração, que é o avô dos meus filhos, o pai dos meus filhos, Brigadeiro Anthony Julian Stevens. E vou estar compartilhando um pouquinho, vou fazer uma entrevista com o pai dos meus filhos para vocês verem um pouquinho da história dele. É uma pessoa fantástica e estamos aqui agora na praia, estamos aqui no sul e eu quero fazer essa homenagem a ele, típico mesmo assim, de verão, de cores. Estou aqui vestida realmente assim, não poderia estar mais Brasília, da sua daughter-in-law, Brazilian daughter-in-law. Vamos lá que daqui um pouquinho estaremos voltando com mais novidades aí para você, nesse homem tão fantástico que está completando 80 anos hoje. Parabéns! E o coração, de coração para coração, voltando a você agora, a gente já está para começar uma entrevista. Você viu a introdução, que hoje é uma edição especial em homenagem aos 80 anos do my father-in-law, Brigadier Anthony Stevens. Vem comigo e eu vou apresentar a pessoa que vai estar entrevistando, que vai nos contar um pouquinho da história do seu pai, que merece ser contada. Vamos lá? Voltando de coração para coração, como você ouviu na introdução que eu fiz hoje mais cedo, a gente está dedicando o De Coração para Coração hoje aqui no Silvia Silvier TV, em homenagem ao pai do Mr. Giles Dominic Stevens, Gilles, e hoje ele está fazendo 80 anos e ele é uma pessoa que merece uma atenção e eu não poderia deixar, né, passar essa oportunidade sem convidar você, como filho, para falar um pouquinho do seu pai e de quem ele é, um pouquinho da história dele, né, para a gente que está aqui no Brasil conhecer um pouquinho da história, porque ele faz parte da história, principalmente o pai dele também. Então, cumprimenta a gente e fala um pouco do seu pai. Então, é um privilégio estar aqui e eu acho importante para nós honrarmos nossos pais. Sim. E tem o princípio de honra envolvido nisso, né? E também para elogiar eles e quando você tem a oportunidade. E meu pai, com certeza, era uma fonte de bênção na minha vida, me deu uma criação, eu e meus irmãos, uma casa, uma criação estável, sistemático, um ambiente agradável. E isso ajuda uma criança a desenvolver o caráter, os talentos, os dons dele, de uma maneira que dá um equilíbrio para a sua vida. Sem dúvida. E falando aqui do pai do Giles, eu o conheci no ano de 2000 e sabe aquelas pessoas assim que você conhece pela primeira vez? Imagina, tô ali na Inglaterra, brasileira, de uma background, como que eu falo background em português? De uma história tão simples, né? Vindo da roça, vindo do sertão, vindo da selva, seja o que você quiser mencionar, tudo isso aí eu já vivi. E de repente estou na Inglaterra, já estou morando 3 anos lá, conheço o Gilles, vou falar Gilles porque é mais fácil para os brasileiros, e vou conhecer o pai dele. E ele me recebe lá com uma garrafa de champanhe, já celebrando que a gente... Né, e eu acho que isso marca muito a vida da gente, né? Ele é uma pessoa assim, muito generosa, uma pessoa muito cheia de fé, muito bondosa e muito inteligente. O que eu fico assim, impressionada com a capacidade que ele tem de escrever poemas, de organizar os seus pensamentos. Tudo que ele escreve eu tenho que pegar um dicionário, porque é muitas palavras que ainda não estão ainda dentro do meu vocabulário. Ok. Então, ele é uma pessoa com muitos talentos, como você falou, e também um caráter que é agradável. Ele sempre era um bom amigo, ele tem esse lado. E acho as duas coisas indo juntos, personalidade, talentos e com caráter, essa que dá uma fundação para uma vida boa. Sim, sem dúvida. Mas fala pra gente um pouquinho sobre a história dele em si, do pai dele. Ele estava no Army, ele chegou a ser um brigadeiro, né?
no exército britânico. E o pai dele também. Ele nasceu em 1941, seu pai, né, bem no auge da Segunda Guerra Mundial. Mas o pai dele também, antes disso, também foi uma pessoa que merece a nossa atenção. Fala um pouquinho. Então, como se mencionou, meu pai ele nasceu durante a Segunda Guerra Mundial. Toda a Europa estava no meio dessa guerra. Então, por causa disso, o avô dele mandou ele, os irmãos dele também, para a África. Uma das colônias lá na África que era britânica naquela época era Quênia. Então, meu pai foi criado nos primeiros anos lá na África, aprendendo a própria língua deles, Swahili. E só depois a guerra tinha terminado, que eles voltaram para a Inglaterra e começou o tipo de escola interna lá, que foi o padrão, a tradição britânica. Até eu segui nos mesmos passos na minha educação também. E durante o tempo que eles estavam lá na África, meu avô estava bem envolvido na guerra. E eu contei uma história mais cedo no seu programa inglês, a respeito do meu avô, que na verdade ele passou um tempo muito difícil na guerra. Mas só uma das histórias era que ele era coronel, ele tinha um regimento de mais de 1.000 soldados. Ele estava viajando de Inglaterra sobre um navio no mar Mediterrâneo. E foi atacado pela uma U-boat, submarino alemão, que na verdade mandou um torpedo e o navio afundou literalmente em minutos. E as únicas pessoas que sobreviveram eram aqueles que ficaram lá no lugar onde o capitão do navio fica. E meu avô, sendo o coronel, ele estava lá. Então, mas literalmente ele perdeu todo o seu regimento. Ele tinha não somente o dor, porque às vezes você se sente mais culpado de sobreviver do que você entende o que estou falando. Ele precisava voltar para a Inglaterra e enfrentar todas as famílias que tinham perdido seus esposos, seus pais, e não foi fácil nada. Mas uma coisa que eu reconheço, que essa geração pagou um preço muito alto para a nossa liberdade. E às vezes a geração moderna esquece o preço pago para as coisas que nós estamos desfrutando hoje. Então eu tinha um grande respeito para meu avô e todos aqueles que passaram isso, para livrar a Europa de um sistema ditador, um país que queria dominar, uma ideologia que queria dominar a Europa toda. E, infelizmente, hoje estamos enfrentando coisas semelhantes, então nós precisamos ter heróis também. Sim. Nossa, eu fico tão emocionada, né, de ouvir isso, o coração da gente fica, né, apertado, porque a gente que está aqui no Brasil, que é dessa nova geração, a gente escuta falar da Segunda Guerra Mundial. Uns às vezes nem sabem que teve Segunda. Eu lembro que uma vez a gente estava conversando com algumas pessoas lá da roça, aí a gente falou, nossa, vai ser a Terceira Guerra Mundial. Aí ele, não, mas não teve nem a Segunda, quer dizer, ele não tinha nem conhecimento que já tinha da história, né? Então, assim, muitas pessoas aqui no Brasil, não estou generalizando aqui, mas assim, né, pessoas que não estudaram história, então não sabe realmente o que uma Segunda Guerra Mundial foi. E quando a gente escuta histórias assim de pessoas tão próximas, que viveu isso, assim, na experiência ali dentro do mar, um sobrevivente, né? Ele é um sobrevivente. E tem mais algumas coisas do seu avô, né? Antes de chegar no seu pai, ele era uma pessoa também que falava várias línguas. 7 Até línguas. Português. Que é interessante, que sério? Agora eu estou falando português, porque ele falava todas as línguas latinas. Você que sabe que tem um país de línguas latinas, que inclui português, francês, espanhol, até romano, etc., e italiano. E ele falava todos eles, e alguns mais além disso também. Então, que coisa fantástica. Olha que orgulho. E também ele tinha essa característica bem britânica, de sendo uma pessoa sistemática. Então, por exemplo, todos os dias ele usava um terno de 3 peças, uma gravata, e ele levantou sempre no mesmo horário, dormiu sempre no mesmo horário, e até que ele viveu muitos anos, como fala, o solteiro, né? Porque
sei quantos anos ele morava sozinho. Mas não é solteiro, porque não, solteiro não. A esposa, né, divorciou. Divorciaram e ele era muito católico, devoto, que acreditava que o casamento era uma vez por sua vida. Então, ele sempre guardava esse princípio, que ele não poderia casar de novo. Eu acho muito nobre essa postura. Mas eu conheci ele, claro que nessa época. Então, mas visitando o apartamento dele, ele tinha um apartamento bem no centro de Londres, naquela região de Piccadilly, bem famosa. Só que ele guardava esse apartamento no meio de lugares tão modernos que foram edificados. Dentro do apartamento dele era um tipo de outro século. Sempre tinha coisas antigas lá. E aqui nós estamos falando do avô do Gilles, né? Que é, no caso... E todos os dias ele se vestia nessa maneira e também ele cozinou para si mesmo e ele colocou tudo na mesa, o faco, garfo, colher, prato, o copo de vinho, tudo bem organizadinho para ele mesmo, sempre sentava no mesmo horário. Até hoje eu tenho um problema com minha esposa, porque às vezes ela fala, que hora você quer almoçar? E eu sempre respondo do mesmo jeito. Eu quero almoçar na hora de almoço, porque para o britânico a hora de almoço é sempre o mesmo horário, 1h da tarde. Mas, então, eu peguei esse lado de meu avô, é muito sistemático e gostei dele demais. Mas é bom. Então, falando agora um pouco do seu pai, a gente queria assim, trazer essa riqueza da vida dele para a gente, para esse programa, que sempre é um programa de entrevistas, e que a gente procura tirar da história da pessoa aquilo que realmente traz inspiração. E eu acho que o seu pai tem muitas coisas nele para inspirar a gente, né? Ele entrou no exército britânico, chegou a ser, como eu disse no início, brigadeiro, né? Mas até chegar lá ele tem uma jornada, né, de muitas viagens e tudo. Tenta resumir o máximo que você conseguir, assim, um pouquinho dele infância, crescendo e se tornando, né, casando, indo... Então, eu acho uma das razões que meu pai foi enviado para tantos países, para fazer o tipo de obra que ele fez, que não era uma obra tradicional para um soldado, porque... Ele tinha como meu avô, também ele tinha uma dominação de línguas muito melhor de mim, por exemplo. Do que eu. Do que eu. E, por exemplo, quando ele aprendeu a falar russo, ele falava como uma pessoa russo. Então, e meu pai, ele tem o tipo de cara bem de rosto, bem de James Bond, mas com uma barbinha aqui, e colocar um chapéu russo, uma chapka, eles falam. Então, ele poderia tornar-se como algum deles. Ele falava sem sotaque, então ele poderia entrar na comunidade, a região, e ficar escondido. Então, por causa disso, ele fez muitas obras, vamos falar, escondidos, ok? E nós ficamos lá em Rússia durante a Guerra Fria para vários anos, e ele foi usado para expor muitas coisas escondidas que estavam acontecendo. E foi uma época difícil, como sempre tem entre os poderes, mas naquela época tinha crescimento de bombas nucleares e esse poder de um sistema soviético comunista que queria dominar muitos lugares. Então foi um tempo perigoso para o mundo. Né? Mas antes da Rússia, ele também morou no Hong Kong, que foi quando você nasceu. Você nasceu na Inglaterra, britânico, mas bem na época que isso de acordo com os relatos da sua mãe, ela disse que quando descobriu que estava grávida de você, o seu pai tinha sido convidado para ir para Hong Kong, né, para uma missão especial lá. E foi então, a sua chegada na Terra foi mais ou menos assim, já nascendo para voar. Então, eu sempre penso isso, porque eu me converti com 22 anos de idade, mas quando eu olho minha própria criação, eu percebo que até que eu não conhecia Deus, ele já estava me treinando, preparando para uma vida missionária. Porque literalmente eu nasci lá na Inglaterra, e minha mãe
meu pai já tinha sido enviado para Hong Kong. Hong Kong é uma ilha no lado de China, uma ilha pequena, mas um lugar muito rico, porque agora mais de 160 anos atrás, ou 200 anos atrás, os primeiros britânicos começaram a chegar lá e começam a fazer comércio com os chineses. Eles ganharam muito dinheiro fazendo isso. E por causa disso, essa ilha chamada Hong Kong foi tirada pelo governo britânico, tornou-se uma colônia e fica na autoridade britânica para 150 anos. Uou, sério? Então, por causa disso, meu pai foi enviado lá para proteger as fronteiras da China, porque Hong Kong não somente é uma ilha, mas tem uma parte no continente de China também. E poucas pessoas sabem, mas então... Inclusive até sua irmã nasceu lá, né? Minha irmã nasceu lá. Né, e minha mãe ficou atrás lá na Inglaterra porque ela estava grávida. Ela não poderia acompanhar. Então, quando eu tinha idade, acho 2 ou 3 meses, eu fui enviado para Hong Kong. Então, na verdade, eu fui criado como um tipo de bebê chinês, usando os palitos, palitos, né? Antes de usando uma garfo e faco. Interessante. E o seu pai, assim, o meu sogro, a gente está aqui falando do pai do James, ele é uma pessoa extraordinária que já viveu tantas experiências, tem um coração tão humilde. Uma coisa Concordo. que eu admiro em pessoas é quando elas têm tantos sucesso na vida, elas se sucedem, né, na sua profissão, mas não perdem a essência de humildade, de ser humano, né? Ele, quando eu encontro com ele, até hoje eu fico tentando... Vamos botar lá uma das suas fardas pra gente, né? Ele ri, como se fosse tipo assim, não, isso já passou, agora, né, tô vivendo, agora eu sou avô, sou pai. Eu acho que isso é muito rico, sabe? A gente não perder a essência de quem nós somos por causa de uma posição, né? Ele foi um capitão, né, do exército britânico. General, né? General, na verdade, general do exército britânico. Gente, é uma posição. E isso não muda ele, a essência dele. Isso é muito lindo. E vamos falar um pouquinho também das suas memórias do seu pai, porque já que a gente está falando aqui, esse programa de Coração para Coração, inclusive eu estou aqui na beira do mar, viu, vestida à la praia, não assustem, estamos aqui bem de verão, porque a gente quer honrar ele com a nossa história aqui do Brasil, que estamos gravando do Brasil para esse programa ser passado amanhã, que é o aniversário dele, né? Aniversário de 80 anos. 80 anos. Sim. E o plano era que todos os filhos estariam reunidos, porque eles estão na Inglaterra, e os 3 filhos nós estamos aqui no Brasil, o seu irmão mais velho que casou com uma australiana, estão em Sydney, e a caçula, que é a irmã dele, que é a irmã caçula, casou com um judeu americano que moram na Califórnia. Então, eles não poderiam estar mais longe dos filhos como agora. Para ele visitar ou visitar todos, eles têm que viajar o mundo inteiro. E o objetivo era que nesse ano, né, nesses 80 anos, a gente ia ter uma celebração todos juntos, foi planejado com tanta antecedência, mas por causa do lockdown, por causa de tudo que está acontecendo no mundo, nós estamos fazendo esse programa uma forma de honrá-lo e de lembrar que ele é especial e sentir essa sintonia. Espero que logo a gente vai poder, né? Mas então estamos aqui do sul do Brasil para a Inglaterra ou para onde for esse programa. Fala um pouquinho então das suas memórias do seu pai, como filho, o que você tem de memórias, o orgulho que você tem dele como pai, e quando criança, o que foram as memórias mais marcantes para você? Uau, ok, então, meu pai sempre era muito generoso e até para sacrificando coisas para ele mesmo, para ajuda nós crianças, pagando para nossa educação particular, esse tipo de coisa, que foi admirável. E também uma pessoa muito fácil para conhecer e estar na presença dele. Às vezes tem pais que são agitados ou talvez seu humor muda rápido, mas meu pai sempre era bem tranquilo. Okay? Então isso facilitou muito. Então eu gostei sempre de levantar cedo e passo um tempo antes de meus próprios irmãos acordarem, ter esse momento só com ele, fica perto dele. E aprendi a gostar de coisas que ele gostava por causa disso. A música dele, ele gostava country. Ele até é hoje, muito talentoso, né? Até hoje gosta de country. É um poeta, é um cantor, ele pinta, né? Ele é um artista. Não, ele tem uma dominação de palavras que é extraordinária. A maneira que ele usa palavras
para ou cantar ou escrever poemas ou até palestras, né? Mas ele não precisa usar um esboço, ele lembra tudo. E ele canta, ele fala, ele faz tudo isso. É uma maneira tão inteligente, mas também é uma maneira muito witty. Como fala witty? Engraçada? Não, mais do que engraçada. Uma maneira divertida, não é? Sim, divertida, mas e como uma... inteligente. Um tipo de humor muito inteligente. Humor muito inteligente, é verdade. Então, pessoas gostam demais de ouvir ele falar. Ele sempre nas festas, qualquer coisa, ele chama Anto, o nome dele, Anthony, nós chamamos Anta. Chama An para dar a palavra, chama An para falar. E eu creio que eu peguei um pouquinho dessa. Com certeza, e muito dom mais. dele. E os netos também agora, né? Porque todos os netos, ele já está com 9 netos, nós temos 4 filhos e a filha tem 4 filhos também, e o mais velho tem uma. E são todos talentosos, são muito lindo ver que realmente vale a pena a gente investir nos filhos, né? E dar a eles a oportunidade de aprender um instrumento, de aprender, né? Eu acho que seu pai pagou lições para vocês no esporte, né? Ele sempre investiu no esporte, vocês todos floresceram música, nessa área, né? Teatro. Na música, teatro. E isso é muito bom. A gente vai, sim, tentar resumir aqui a história dele, mas eu não poderia deixar que você complementasse mais alguma coisa que você pense que é relevante para um relacionamento de pai e filho, né? De lembranças que você tem de seu pai colocar você para dormir, você sempre fala disso. Mesmo morando em escola interna por tantos anos, quando você tinha a oportunidade de estar com seus pais, ele era bem presente, era um pai super exemplar. Eu aprendi isso também, porque eu fui para uma escola interna, em parte porque foi tradição naquela geração, se você queria seu filho ter uma educação superior, você manda ele para esse tipo de escola, que foi caro, e ele pagou o preço por isso, né? Mas também porque, na verdade, ele, sendo essa oficial no exército, ele sempre estava fora do país, então não foi possível para mim morar em casa, entende? Então sempre passamos o trimestre lá na Inglaterra e depois, no tempo de férias, eu e meu irmão, nós pegamos um voo para encontrar eles em qualquer país. Qual país, desse jeito. Mas quando ele estava lá na Inglaterra, voltou para a Inglaterra, ele sempre esforçou para assistir-me ou no teatro, ou jogando rugby, ou cricket, ou outro esporte. Ele sempre estava lá. Minha mãe também foi boa nesse lado. E quando nós ficamos na casa deles nas férias, eu sempre senti muito valorizado. Né? Ele tinha essa parte afectionado. Afetuoso, né? Afetuoso também. Sempre bom para dar abraço, outras coisas. Eu amo o abraço dele. Nossa, É engraçado que quando a gente conheceu, né, em 2000, eu lembro que ele me viu e falou assim: nossa, você parece com como que é aquela atriz que ele tinha o crush? Audrey Hepburn. Nossa, fala o nome dela de novo. Audrey Hepburn. Não sei como fala isso em português. Disse que eu parecia com ela, gente, com a Audrey Hepburn. Não Hepburn, Hepburn. Eu só sei que eu corri lá para pesquisar quem que era ela. E fui assistir todos os filmes. Todos os filmes. Eu falei, nossa, ela falou assim, ela era minha crush, porque quando eu era solteira, eu ficava assistindo horas e horas os filmes dela e era apaixonado nela. Aí, nossa, imagina, você se sentia assim, né? Então, assim, eu me sinto muito honrada, muito privilegiada de ter... É automático, né? E agora? You could get going because it's on here. Então tá. Então, desculpa, gente, que o som da piscina entrou e a gente fiquei meio perdida aqui, mas a gente vai continuar assim mesmo, sem cortes. Mas vamos terminar aqui falando que eu quero dizer que realmente honrar o Sir, né, Anthony Stevens, né, o general Anthony Stevens, o seu pai, uma pessoa tão generosa, como você disse. Para mim, 20 anos atrás, quando eu conheci ele, o primeiro presente de aniversário, de Natal que ele me deu, logo, né, de início, foi me dar a habilitação britânica, né, para eu ter a minha habilitação britânica. Eu só tinha habilitação brasileira. A primeira vez que eu vou na casa dele, no primeiro Natal, ele me manda, põe a Mercedes dele na minha mão e fala, vamos ali, me leva ali, você tem que praticar seu dirigir. E eu tô ali, eu amo carros, né, gente, eu amo velocidade, amo carros bons. Eu tô ali dirigindo uma Mercedes
do lado. Eu falei, gente, olha, é muito privilégio para quem saiu lá da roça do Goiás, lá de Santa Clerlândia, dirigindo a Mercedes na Inglaterra. E assim foi. Durante toda a minha vida, ele, né, nessa jornada de 20 anos perto dele, eu só tenho que agradecer mesmo, e muita gratidão por você ter um pai tão maravilhoso como ele é, avô tão maravilhoso como ele é. E assim terminamos, né, dizendo que vale a pena você valorizar os seus pais. Estamos aqui para honrar o seu pai que está completando 80 anos. E eu gostaria de desafiar você que ainda tem um pai ou a mãe, ou se você perdeu, traz a memória deles, não importa se eles estão presentes fisicamente. Você pode honrar a memória deles. Lembrar, sentar junto como família e falar, vamos lembrar a história do papai, da mamãe ou dos nossos avós. E eu acho também é importante, porque muitas pessoas esperam para a morte, o falecimento de seus pais, para honrá-los e elogiar com palavras. Tem aquelas funerais quando pessoas falam uma coisa que mostra o amor e gratidão que eles têm, mas eles deixam para esse momento, mas os pais não podem ouvir. Eu acho importante, quando eles estão vivos, aproveitar as oportunidades como aniversários e outros momentos para elogiar, dar graça, orar para eles, abençoar suas vidas. Isso é importante para eles e para você e para seus filhos, saber como você pode, esse princípio de honra de seus pais e anciões e autoridade na sua vida. E é isso aí, assim a gente está encerrando o De Coração para Coração, essa edição especial que foi feita em homenagem, e queria que você também tirasse esse ano para ser um ano de homenagens. Perdemos tantas vidas no ano passado, mas vamos celebrar a memória da vida de cada um que nunca vai sair de dentro de nós. Não importa se eles foram tão precocemente ou se eles foram com uma boa idade, a presença, né, de um pai, de uma mãe, de um membro da família, ela não tem substituto dentro da gente. Então, aproveite esse ano para você homenagear, celebrar a vida e agradecer por aqueles, como você acabou de dizer, que aqueles que estão ao seu redor ainda. Que seja um ano de esperança, um ano de muita paz, de muita saúde para todos nós. Amém. Extraordinary is even more than anyone that you adore can love, is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. And you.
Obrigada.